E se fosse possível se libertar daquele sofrimento que muitas vezes a gente mesmo cria? É exatamente sobre isso que vamos conversar. A gente vai mergulhar na sabedoria tolteca do livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, para descobrir como essa liberdade é sim possível. Olha só que frase forte para a gente começar. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Essa citação vai direto ao ponto, sabe? Ela resume perfeitamente o problema que esses compromissos querem resolver. Esse ciclo de sofrimento que nós mesmos colocamos em prática. Para a gente achar a solução, primeiro a gente precisa entender de onde vem o problema. A tradição tolteca explica que todos nós nascemos dentro de um sonho do planeta. Pensa nisso como uma realidade coletiva que já está aí, funcionando com suas próprias regras e crenças. E como é que a gente aprende as regras desse sonho? É através de um processo que o Ruiz chama de domesticação. É só lembrar da infância. A gente recebia elogios quando se comportava bem e era punido quando quebrava as regras. É basicamente assim que o sistema de crenças da sociedade é ensinado pra gente. E esse processo todo segue uma formulinha de 3 passos. Primeiro, alguma coisa captura a nossa atenção. Depois, essa informação é repetida, repetida e repetida de novo. E por fim, a gente concorda com ela. E é nesse momento que uma ideia vira uma crença, uma coisa bem profunda. Tá, mas e daí? Qual é a consequência disso tudo lá dentro da nossa cabeça? Bom, essa domesticação toda cria um resultado bem direto. Uma guerra sem fim dentro da nossa própria mente. E essa guerra interna tem 2 personagens principais. De um lado tem o juiz, aquela vozinha interna que pune, culpa e critica por qualquer errinho. E do outro lado tem a vítima, que é a parte que sofre esse julgamento, carrega a culpa e vive se sentindo insuficiente. E isso nos traz de volta para aquela citação do começo, né? O juiz faz a gente pagar por um único erro, não uma nem duas, mas milhares de vezes. É um ciclo de autopunição que parece não ter fim. Essa confusão mental toda tem até um nome na tradição tolteca: mitote. Imagina uma neblina bem caótica na mente, com 1000 vozes diferentes falando ao mesmo tempo. Uma bagunça que não deixa a gente ter clareza de nada. Então, como é que a gente silencia esse mitote e sai desse ciclo? A resposta, felizmente, existe e está nos 4 compromissos. Eles são as chaves, as ferramentas práticas para quebrar esses velhos acordos de sofrimento e começar a construir um novo sonho, um sonho de liberdade. O primeiro compromisso, e talvez o mais importante, é: seja impecável com sua palavra. Impecável literalmente quer dizer sem pecado. A ideia aqui é que a palavra é uma força criativa poderosíssima. Ela pode ser usada para criar coisas lindas ou para destruir tudo ao redor. O interessante aqui é esse contraste, né? Ser impecável é usar a palavra para a verdade, para o amor, tanto com os outros quanto com a gente mesmo. Já o oposto disso é o que o autor chama de veneno emocional, é usar as palavras para culpar, para fofocar, para espalhar negatividade. O segundo compromisso é como um escudo protetor. Não leve nada para o lado pessoal. Basicamente, quando alguém critica, isso não é sobre quem ouve, mas sim uma projeção do mundo interior de quem fala. Entender isso, de verdade, cria uma imunidade incrível contra o veneno emocional dos outros. Agora o terceiro compromisso, que ataca outra fonte enorme de sofrimento. Não tire conclusões. O problema é que a gente adora criar histórias inteiras na nossa cabeça, acreditar que elas são a pura verdade, e aí a gente acaba se preparando para brigas e dores que poderiam ser totalmente evitadas. E a solução é brilhante, de tão simples. Já pensou o que aconteceria se, em vez de assumir, a gente tivesse a coragem de simplesmente perguntar para ter clareza? A comunicação clara é o grande antídoto aqui. Por último, o quarto compromisso, que nos liberta daquela autoexigência cruel. Dê sempre o seu melhor. Isso quer dizer que o melhor de um dia cheio de energia não vai ser o mesmo melhor de um dia de cansaço. E tá tudo bem. É uma permissão para ser humano, livre do autojulgamento. Certo. Então, qual é o resultado quando a gente começa a praticar esses compromissos? É a capacidade de criar, de forma consciente, um novo sonho pessoal. É a chance de transformar a própria realidade. A ideia central é poderosa. A vida é a manifestação de um sonho. Nós somos os artistas da nossa própria realidade, com o poder de transformar um inferno pessoal em um paraíso pessoal. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se cada um de nós é o sonhador, que sonho vamos escolher criar? A resposta, claro, está nas mãos de cada um.